és santo. Glória, glória, glória. Tu és santo. Junte-se aos anjos que o adoram nessa noite. Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Ele é aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor da igreja. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Ele é santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. A estrela da manhã. Te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Ele está aqui. Seus olhos como chamas de fogo. Santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. Está vestido com manto de sangue. Em sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, tu és, Senhor dos Senhores. Ele reina. Tu és o Rei dos Reis. Declare isso. Ele é. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és, tu és. Tu és santo pra sempre. Tu és santo. Tu és santo. Senhor, nesta noite, nós vamos nos juntar àqueles anjos que te adoram eternamente, dizendo que tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Nós vindo aqui. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Meu coração nessa noite ele está aqui. Tu és santo. Ele quer te encher. Tu és santo. Não tem preço. Não tem preço. Viver o que Deus tem para mim, para você, não tem preço. Isso é verdade. Aprender o que Deus quer ensinar a mim e a você, não tem preço. Aleluia, Deus. Ser tratada por Deus, quando Ele quer tratar comigo e com você, não tem preço. Ser provado e aprovado, não tem preço. Verdade, Deus. Ser melhorado, aperfeiçoado, não tem preço. Eita, Jesus. Ser transformado, não tem preço. Aleluia. Ser chamada, comissionada, não tem preço. E eu tenho investido o que eu não tenho, por um reino que não tem preço.
E quem me chamou é fiel. Verdade. Isaías 32, versículo do 9 a seguir. Está escrito: vocês mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês filhas que se sentem tão seguras, ouça o que vou dizer a vocês. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês mulheres tão tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem tão seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Vistam-se de saco. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo. Terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, plantei por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade tão exultante. A fortaleza será abandonada. A cidade barulhenta ficará deserta. A cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis. Uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil. Aleluia. E o campo fértil vem aparecer uma floresta. Oh, maravilhoso! Glória a Deus, aleluia! O nosso Deus é sério. O nosso Deus é Deus de seriedade. O nosso Deus não é de brincadeira. Ele é Senhor. Ele é soberano. E quando Ele fala, o que Ele fala tem propósito. O que Ele fala tem sentido. E o que Ele fala, Ele faz acontecer. Por mais difícil que pareça para nós, quando Deus nos traz uma palavra, Ele tem propósito. Eu tenho certeza que esse tema nasceu no coração da pastora, ou no coração de alguém da liderança, e talvez você nem entenda, nem compreenda a profundidade, a riqueza da revelação da palavra por meio deste tema. Talvez você até ache muito bonito esta frase: levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. Pode soar muito bonito. Mas esse texto de Isaías, ele começa falando a respeito do reinado do justo Messias. Ele começa falando a respeito de Jesus Cristo, o Messias prometido. E ele vai terminar falando do mesmo Messias. Mas o texto, ele começa do versículo 1 a 8, falando a respeito do que Deus há de fazer. Ou seja, é uma palavra profética. É uma palavra revelada. É uma palavra vinda do coração de Deus o Pai. É uma palavra com endereço certo. É uma palavra com finalidade. É uma palavra riquíssima. E quer ouça ou quer deixe de ouvir, o que Deus fala, Ele cumpre. E quando nós nos deparamos com esse texto, você vai ver que ele está dando continuidade a Isaías 30, 31. E ele vai prosseguir no Isaías 33. E você vai até entender alguma
Deus é um Deus de sabedoria. E Ele trabalha com sabedoria. Quando você lê o texto até o versículo 8, é muito lindo, é muito bonito, mas de repente, a coisa começa a mudar. No versículo de número 9. Deus fala a respeito da sua nação, a respeito do seu povo. E essa profecia de Isaías 32 vai se cumprir em 586 antes de Cristo. Quando Jerusalém havia sido sitiada, Jerusalém havia sido destruída, o reino do norte foi levado cativo pelo império da Síria. Os assírios pegaram o reino norte e não poupou. Mas o reino do sul foi poupado pelo Senhor. Porque o Senhor poupa quem quer. Verdade. O Senhor protege quem quer. Yes. O Senhor livra quem quer. O Senhor cerca quem Ele quer. Ele dá livramento a quem quer, quando quer e do jeito que quer. Aleluia. Porque Ele é Deus, é Senhor e não tem que dar satisfação nem a mim nem a você. Verdade. Então Ele decide que o reino do norte vai cativo para a Síria. E Ele decide que o reino do sul vai ser poupado. Que o reino do sul vai estar coberto por Ele. Mas Judá foi poupado pelo Senhor, foi protegido pelo Senhor, recebeu o livramento do Senhor. Mas com o passar do tempo, Judá começa a ter um declínio espiritual. Judá começa a se enveredar por um caminho que não agrada ao coração de Deus. Judá começa a ir caminhando numa caminhada que o afasta da santidade divina, que afasta do propósito inicial. Judá começa a caminhar de uma forma que ele começa a viver um período negro, por causa da decadência e do declínio espiritual, e consequentemente todo o povo, toda a nação sofre e perece quando lideranças espirituais começam a entrar em declínio. A visão espiritual do povo de Judá era uma visão distorcida da visão divina. Judá estava vivendo um período caótico espiritualmente. Seus sacerdotes, os levitas, os profetas estavam distanciados, afastados do Senhor. Eles viviam uma vida religiosa, de religiosidade. Eles viviam uma vida espiritual de protocolos, porém distantes do propósito de Deus. Porque eu posso ser religioso, eu posso cumprir com protocolos de religiosidade, eu posso estar na igreja sendo religioso, eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso cear, eu posso ofertar, eu posso dizimar, sem ter vida com Deus. Eu posso fazer parte de uma liderança, eu posso estar no ministério, eu posso ter um cargo, mas isso não quer dizer que eu estou andando com Deus, que eu tenho vida com Deus, que eu conheço a Deus, que eu agrado a Deus e que Deus tem prazer em mim. Glória. E assim estava a liderança espiritual de Judá.
sem vida com Deus, sem comunhão, sem relacionamento, sem intimidade, vivendo uma vida sem santidade, acreditando que poderia misturar santo com profano. Judá vinha vivendo uma vida de desobediência, se vendendo, se misturando, lançando fora a santidade, vivendo em embriaguez, em adultério. E eu quero dizer para você que Deus estava permitindo. Mas teve um momento que Deus disse: eu estou vendo. Eita, Jesus, aleluia. Eu estou vendo. E isto não vai ficar da maneira que está. Por causa do declínio espiritual, havia um declínio também político. A nação passava por um momento político difícil. E eu não sei se você sabe, quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que Deus sempre está interferindo na política. Deus está sempre envolvido com a política. Deus tem interesse nos políticos. Por quê? Quando você vê todo reino, todo governo, no Velho Testamento, que anda no princípio, que anda na obediência, que anda no centro do querer do Pai, todo governo regido por Deus, por meio do Espírito, é próspero, é bem-sucedido, é vitorioso. Porque Deus se faz presente no meio do governo que anda segundo os seus preceitos, os seus princípios e a sua vontade. Yes. É por isso que a palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo padece, o povo sofre. Judá estava desviado, distanciado do Senhor. Politicamente, estava também tudo errado. O governo de Judá havia se corrompido. O governo de Judá estava oprimindo o pobre, trazendo a opressão sobre o pobre, sobre o órfão e a viúva. O governo de Judá estava em decadência, porque praticava injustiça, fazia o que era injusto. E o governo de Judá estava fazendo alianças erradas. E há um perigo quando se faz alianças erradas. Quando você entra em aliança com pessoas, com povos que não estão aliançados com o seu Deus, que não tem aliança com o seu Deus. Precisamos ter cuidado com quem nos aliançamos, com quem andamos, com quem compartilhamos nossa história de vida. E Judá, o governo de Judá, estava debaixo de alianças erradas e obstinado. Eles estavam obstinados de coração, obstinados pelo erro. Deus sempre interveio na política, na nação, e Ele vai continuar fazendo isso, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Além de Judá, o povo de Deus está sofrendo politicamente, passava por um momento econômico difícil. Você pode estar questionando: por que, pastora, que você veio falar sobre isso? Economia devastada.
por causa da obstinação do governo, por fazer o que era errado aos olhos de Deus, por praticar a injustiça, a corrupção, o roubo, e o resultado era pobreza, fome, aflição e uma baixa social. Se você se voltar para os dias de hoje, você vai dar uma olhada no governo das nações e a coisa não está muito diferente, não. Porque os homens estão distanciados de Deus. Porque governos estão distantes de Deus, fazem uma política fora do princípio divino, quebrando princípios e fazendo coisas que desagradam o coração do Pai. A nação de Judá estava vivendo um declínio terrível, vivendo uma vida imoral, sem santidade, sem respeito, sem temor, se prostituindo com os ídolos, andando erroneamente e praticando impureza e adultério. Olha a situação dessa nação. Aí de repente, o profeta traz uma palavra do que Deus quer fazer, do que Deus vai fazer, Aleluia. do que Deus vai realizar. O profeta traz uma palavra para o futuro. O profeta traz uma palavra que aponta para dias vindouros. O profeta traz da parte de Deus uma promessa e aponta para o Messias, aponta para Jesus, um reino pacífico, um reino justo, um reino e um governo celestial diferenciado Aleluia. daqueles que os homens estavam acostumados. Mas quando chega no capítulo 9, parece que há uma incoerência. O profeta volta-se para as mulheres de Judá. O profeta volta-se para aquelas senhoras ricas, para aquelas mulheres que viviam uma vida abastada, para aquelas mulheres que viviam nos seus palácios, para aquelas mulheres que viviam adornadas e vestidas da melhor grife. O profeta se volta para aquelas mulheres que viviam despreocupadas, que não tinha preocupação nenhuma com o agora, nem com o futuro, com o que estava por vir. O profeta volta-se para aquelas mulheres que viviam tranquilamente, porque elas tinham tudo que elas precisavam. Elas não tinham falta de nada. Elas viviam tranquilamente em suas casas. Elas não tinham preocupação com política. Elas não tinham preocupação com economia. Elas não tinham preocupação com moral. Elas não tinham preocupação com a vida espiritual, porque tudo parecia estar bem. Tudo estava sob controle. Tudo que elas precisavam estavam a seu dispor. Aí de repente chega o profeta e diz: levantai-vos, ó mulheres que estáis vivendo tranquilamente, despreocupadamente, e ouvi a minha voz, diz o Senhor. Você já pensou, você está vivendo uma vida tranquila, sem preocupações, sem temores, sem necessidades, nenhuma falta, tudo parece sob controle, você está descansando na sua zona de conforto, distraída com tantas coisas, sem nenhuma preocupação com o que está por vir, e de repente ouve uma voz profética e que chega para você e diz: levante-se! Essa palavra é um comando. Verdade. Essa palavra é uma ordem. Essa palavra está no presente, passivo, porém no imperativo. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas. Levantem-se e escutem-me. E ele começa a trazer a predição do que haveria de acontecer 1 ano e alguns meses depois.
E ele faz uma convocação para que essas mulheres se levantem. Ou seja, que elas saiam do comodismo, que elas deixem a zona de conforto, que elas se posicionem, que elas estejam em estado de alerta, que elas tenham uma postura diferenciada. Uau! Ele chama as mulheres, ele desafia as mulheres para estarem alertas. Aquelas que estavam descansadas, despreocupadas, acomodadas nos seus palácios, ele diz: levantem-se e ouçam a minha voz. Fiquem de pé. Ficar de pé é um estado de alerta e prontidão. E ouçam a minha voz. Escutem o que eu vou dizer. Escutem o que eu vou falar. Vejam bem o que eu vou fazer. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Tomem posição. Porque algo está para vir. Algo está para acontecer. O mal está a caminho. O que está para vir não é bom. Então ele começa a falar que vai haver fome. Ele começa a falar que vai haver pestilências. Ele começa a falar de coisas que elas haveriam de temer e de tremer diante delas. Então era necessário que elas se colocassem de pé, que elas se levantassem, que elas tomassem uma posição espiritual. O Senhor aqui chama e convoca as mulheres para tomarem uma posição diferenciada daquela que elas estavam acostumadas. O Senhor desafia essas mulheres a se colocarem de pé, estarem em prontidão. Aquelas mulheres ricas de posição social. E chama essas mulheres para acordarem, para despertarem da inércia. Deus chama essas mulheres para ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Deus convoca essas mulheres a deixarem a altivez de espírito. Deus chama essas mulheres a lançarem fora o orgulho, tirarem suas vestes reais, se vestirem de saco. Eita Deus. Se vestirem de vestes de humilhação, de lamento, e clamarem ao Senhor. O Senhor está chamando elas para trocarem de roupa. O Senhor está chamando elas para trocarem de posição. O Senhor está chamando elas para viverem o novo. Aleluia. Para viverem o desconhecido. O Senhor está chamando essas mulheres para se posicionarem como mulheres que podem mudar a história e como mulheres que podem fazer história. O Senhor está aqui. Aleluia. O Senhor queria mudar a história da nação. O Senhor queria mudar a situação espiritualmente, politicamente, economicamente e moralmente. E Deus convoca as mulheres, e Deus chama as mulheres, porque Deus vê nas mulheres um potencial. Aleluia. Deus poderoso. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê em mim e você um grande potencial. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha e acredita que eu, que você, que nós podemos fazer diferença. Ele acredita que nós podemos nos levantarmos e no potencial que nós temos, nos colocarmos como auxiliadoras. Eita Jesus. Aleluia. Deus olha para mim e para você e Ele sabe que é um potencial em mim e você de auxiliar, de socorrer, aleluia, de ajudar. Oh, Deus olha para mim e para você e vê que em nós
Deus há um potencial de encorajamento. Oh, Deus. Eu e você temos essa habilidade de encorajarmos outros. Maravilhoso, Deus. Eu e você temos uma habilidade dada por Deus para darmos força ao que está fraco, ao que está cansado, Yes. aquele que não tem nenhum vigor. Eu e você, querida mulher de Deus, nós temos um potencial para edificar, Yes. para levantar, Yes. para construir, Verdade. para organizar. Uau! E para trazer equilíbrio. Verdade. Deus deu a mim e a você esse potencial. Talvez ele não está sendo trabalhado. Talvez ele não está sendo renovado, melhorado, mas você tem dentro de você essa capacitação. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus chama, porque Deus sabe que nós temos um poder de influência muito grande. É verdade. Nós somos influenciáveis. Nós temos em nós um poder de decisão. Quando a mulher resolve, decide alguma coisa, você pode ter certeza, ela vai fazer, vai realizar, vai conquistar, porque ela vai lutar por isso. Yes. Aleluia. Verdade, Deus. Aleluia. Deus nos deu um potencial de conquista. Nós sabemos como ninguém conquistar o que queremos. É verdade. O grande problema somos nós mesmas. Tudo que nós precisamos para sermos o que Deus quer que sejamos, para fazermos o que Deus quer que façamos, para chegarmos onde Deus quer que chegamos, nós temos. Ele colocou isso dentro de nós. E isso é tremendo. Oh, Deus. Aleluia. Deus sempre acreditou nas mulheres. Quando você começa a folhear as páginas da Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus sempre acreditou nas mulheres. Quando Deus criou o homem, Deus o criou macho e fêmea. Porque Deus criou um homem espiritual. Quando Deus cria a mulher separadamente, aí Deus está criando um ser, aleluia, especial. Aí o homem deixa de ser macho e fêmea e passa a ser macho. Porque Deus está fazendo a fêmea para completá-la. Ainda que vivendo separadamente. Quando se une, torna-se um. E esse potencial está em nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus acredita que nós podemos É verdade. sermos usada poderosamente para cumprir os seus sonhos, realizar os seus projetos e fazermos o que Ele quer que façamos, porque o desejo de Deus hoje é que a mulher seja levantada para restaurar algo que um dia foi quebrado, algo que um dia foi derribado. A separação que há entre homem e mulher, Deus quer fazer a restauração usando a mulher. Agora Deus não está buscando uma feminista. Oh, maravilhoso. Deus está buscando uma mulher segundo o seu coração. Uma mulher que conhece o seu lugar e sabe o seu lugar no coro. Sabe o seu lugar na sua casa. Sabe qual é o seu lugar na igreja. E sabe qual é o seu lugar no mundo. Deus não está chamando a mulher para passar à frente do homem. Para tomar um lugar que não é seu. Não. Deus a chama para tomar um lugar que Ele tem preparado para ela. Então Deus chama as mulheres de Judá para que se levantem, para que estejam alerta e para que assumam a postura que Deus a deu. Porque mulher, ela deve ser moralmente correta e ela deve ter, aleluia, plenitude
para poder ter poder e autoridade para mudar situações. Deus nos chamou para sermos mulheres plenas no espírito, na alma e no corpo. Mulheres plenas em Deus. E mulheres plenas em Deus podem mudar em situações, circunstâncias, pessoas, lugares, governos e cumprir o chamado para o qual Deus a chamou. Deus queria realizar uma virada, fazer uma virada acontecer a favor de Judá. Havia uma previsão de um mal que estava vindo, de um mal que ia acontecer para assolar a nação. Mas Deus chama as mulheres, Deus convoca as mulheres para que elas se posicionem, tomem o seu lugar, entrem na posição devida, para que a história seja mudada, para que o mal que ia vir não sobrevenha. Queridas, Deus está nos chamando para algo muito especial nesta última hora. Há um novo tempo chegando. Eu creio, Jesus. Há uma nova estação de Deus para a igreja. Eu creio. A igreja do Senhor no mundo inteiro está precisando ser sacudida. A igreja do Senhor no mundo inteiro está precisando ser restaurada. Está precisando voltar ao princípio, à origem. A igreja do Senhor em todo o mundo está precisando voltar para o lugar da santificação. Está precisando voltar a ter temor e tremor. A igreja do Senhor no mundo inteiro precisa voltar a ter compromisso com Deus, vida com Deus. Aleluia. Buscar a Deus. Oh, maravilhoso. Mulher de Deus, levante-se nesta hora e ouça a voz do Senhor. Ouça o que Ele diz. Ouça o que Ele deseja. Mulher de Deus, responda à voz da palavra de Deus. Deus está falando comigo e com você. Aleluia, Deus. Deus está chamando a minha e a sua atenção. Desperta do que dormes. Eita, Deus. Deus está nos chamando a atenção. Fica de pé, te posiciona-te na minha presença. Deixa a zona de conforto, o comodismo, o que é natural, humano, profano, e entra na minha presença. Busca o que é santo, busca o que é eterno, busca o que é perfeito. Aleluia, aleluia. Deus está nos sacudindo, assim como sacudiu as mulheres de Judá. Ele diz para elas, temam e tremam. É isso que Deus quer fazer conosco. Nós vivemos um cristianismo barato. Um cristianismo raso. Um cristianismo medíocre. Um cristianismo que você está na igreja e no mundo. Que você tem na sua vida mais o padrão mundano do que o padrão divino. Nós vivemos um cristianismo fora do padrão. Nós temos feito papéis que não é o nosso. E Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos chamando para a presença dEle. Para que tomemos o nosso lugar, nos posicionemos. Porque é um poder extraordinário na minha vida e na sua, quando nós tomamos uma posição. O poder de Deus se manifesta. Aleluia, Jesus. Quando nós nos posicionamos. Aí Deus muda a história com H e histórias com E. Aí Deus escreve história com H e histórias com E. Quando nós nos posicionamos. E Deus quer realizar isso. Deus chamou as mulheres de Judá para mudar a história da nação. Queridas, Deus ainda está chamando mulheres
para mudarem histórias. Mas se você não consegue mudar a história da sua vida, como que você vai mudar a história da sua casa? Como que você vai mudar a história da sua nação? Como que você vai mudar a história da igreja? Se a sua história de vida não tem sido mudada. Porque você não tem se colocado no seu lugar, na posição. Porque você não tem estado alerta, vigiando e buscando o que Deus tem para você. Deus está nos chamando. Porque Deus quer fazer algo novo e especial. Aleluia. Deus quer fazer uma coisa diferente na minha vida, para poder fazer através da minha vida. Deus está me chamando, está te chamando. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Para quê? Para que possamos viver no espírito de obediência, de submissão, de rendição e de busca à face do Senhor. Vamos despertar do sono. Sempre que Deus queria falar, se revelar, sempre que Deus se aproximava de alguém para trazer luz ao que Ele queria realizar, Deus dizia: levanta-te, toma posição, levanta-te, põe-te em pé, eu quero falar contigo. Aleluia. Levanta-te, resplandece, porque já vem chegando a tua luz e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Levanta-te. Quando Deus quer falar com alguém, Deus, a primeira coisa que diz é: põe-te em pé, dispõe-te, fica na posição e está de alerta. Porque Deus não fala com distraídos. Deus fala com conectados. Deus não fala com despreocupados. Deus fala com quem tem preocupações e responsabilidades. Há um chamado de Deus para nós. A mulher de Deus, quando ouve a sua voz, ela deve se levantar em temor e tremor. E ela deve ouvir essa voz e responder a esta voz. Porque toda vez que Deus fala, Ele traz anúncios. Todas as vezes que Deus fala, Deus traz diretrizes. Todas as vezes que Deus fala, Deus nos dá comandos. Deus revela os seus propósitos, os seus desígnios. Todas as vezes que Deus fala, Ele traz para nós o que anseia seu coração. Mas nós estamos tão despreocupadas com o mundo espiritual, com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus, e tão preocupadas com aquilo que passa e perece, que nós não conseguimos mais ouvi-lo. Nós nos adaptamos ao sistema do cosmos de uma maneira tão fácil, que nós não conseguimos mais nos conectarmos com o sistema do Espírito, com o sistema divino. Quem vive nessa nação, então, tudo aqui é muito prático, tudo aqui é rápido, é tudo muito superficial. Nós vivemos numa geração que tem muito conhecimento e pouca sabedoria. A nossa geração tem conhecimento demais que nem consegue assimilar. E pouca sabedoria. A nossa geração tem muita informação que não sabe lidar com ela. E Deus está buscando mulheres segundo o seu coração, que ouça a sua voz e renda-se a ela. O grande problema é que quando Deus fala, o que está no coração dele, muitas vezes nós não assimilamos.
Porque nós queremos que Ele fale o que está no nosso coração. Quando Deus nos traz direcionamentos, porque Ele sabe do amanhã o que está por vir, muitas vezes nós não acatamos, porque nós queremos direções que nos levem àquilo que nós achamos, pensamos e desejamos. Mas Deus está querendo levantar uma geração que tome posição, que se posicione, que chame para si responsabilidades. Uma geração que toma decisões sábias e acertadas em Deus. Olha o que eu tenho encontrado de mulher por aí, ferida, frustrada, decepcionada, mal amada, desiludida, dentro da igreja. Não é brincadeira. O que eu tenho encontrado de mulheres com 2, 3, 4, 5 relacionamentos que não deram certo, não é brincadeira. Porque as mulheres não querem ouvir a voz de Deus. Porque as mulheres não querem andar segundo o Espírito. Porque as mulheres querem andar segundo o desejo da carne. Sai de um relacionamento quebrada, ferida, frustrada, e não busca se posicionar para ser tratada, sarada, restaurada e esperar em Deus. Aí entra em outro relacionamento, com as mesmas feridas, com os mesmos ressentimentos, com as mesmas fraquezas e debilidades, cometendo os mesmos erros e sempre achando que o outro está errado, porque não se submeteu a um tratamento divino e não soube esperar em Deus. Entra cheia de carências, e enquanto as carências são supridas, tudo bem. Mas a vida não é feita somente de suprimento de carências. Aí vivem uma vida frustrada. E não crescem na graça nem no conhecimento. Não tem revelação divina. Vive no âmbito carnal e natural. E não cresce nem desenvolve um relacionamento com Deus. E entra ano e sai ano na igreja, vivendo no padrão do mundo, no padrão que o mundo dita. Como que uma mulher dessa vai ser restauradora de veredas e vai poder tapar brechas? Como que uma mulher dessa vai se levantar para ser voz profética, para ser boca de Deus, para entrar no Santíssimo, para entrar no mundo espiritual e para viver o melhor de Deus e para viver o que Deus tem projetado para ela? Uau! É tempo de tomar decisões acertadas e sábias. Amém. Aleluia. É tempo de nos levantarmos e assumirmos a autoridade de Deus que é em nós, como mulheres de Deus. É tempo de nós vestirmos as vestes de salvação, as vestes de santidade, as vestes de autoridade, vestes de princesas do Senhor. E ao mesmo tempo que estamos vestidas de santidade, de justiça, de verdade, vestidas de vestes reais, nós precisamos nos vestir também de saco, de lamento e de humilhação, descermos à presença do Altíssimo, para que possamos subir ao Santíssimo. Aleluia. Deus está chamando uma geração de mulheres que sejam mulheres de decisão. A sua decisão de hoje
vai decidir o seu futuro amanhã. Aleluia, Deus, aleluia. O que você decide hoje é o que você vai vivenciar amanhã. Como mulher de Deus ou como mulher natural. Você lembra de Ruth? A Moabita? Quando decidiu acompanhar sua sogra, Noemi? Você lembra de Ruth quando decidiu viver uma vida diferente? Deixando seus pais, deixando a sua terra, deixando seus deuses, para viver uma vida de aliança, uma vida de compromisso, uma vida de fidelidade, uma vida de lealdade. Você lembra da história de Ruth? Quando ela deixa tudo para trás, para viver um novo tempo, uma nova história, um novo propósito, e assumiu responsabilidade de amar e de cuidar da sua sogra. É decisão. Se Ruth não tivesse tomado a decisão certa, Ruth não teria tido o futuro que ela teve. Não teria vivido a história que ela viveu. Não teria feito a história que ela fez. E não teria encontrado um remidor. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. E chama a mim e a você para nos levantarmos, nos posicionarmos e começarmos a tomar decisões sábias e acertadas em Deus para o propósito que Deus tem para nós. Amém, Jesus. Aleluia. Porque o mal estava para vir e assolar Judá. Mas dependendo da decisão daquelas mulheres, Judá seria poupada ou Judá seria destruída? Lá em Ezequiel 22:30 está escrito: procurei um homem que estivesse na brecha pela cidade. Oh, maravilhoso. Para que eu não a destruísse, diz o Senhor. Mas a ninguém achei. Deus estava procurando mulheres para se colocarem na brecha pela nação de Judá, pela política de Judá, pela economia de Judá, pela moral de Judá, pela vida espiritual de Judá. Deus estava procurando mulheres que se posicionassem para que o mal que estava por vir fosse desviado, porque Deus é um Deus de intervenção divina. Aleluia. Será que Deus pode contar comigo? Glória a Deus. Será que Deus pode contar com você? Glória a Deus. Há muitas mulheres na Bíblia que por causa de uma decisão mudaram histórias. E por mudarem histórias, suas vidas foram mudadas, transformadas, alcançadas, impactadas e abençoadas. Você lembra da decisão que Mical um dia tomou? Mical viu a loucura do marido e sabia que seria destruída ali a sua casa. Se o marido continuasse com aquela loucura, então ela se levanta, ela se coloca de pé, ela toma uma decisão, ela toma uma postura e muda a história. Alcança o favor do rei e tem uma vida mudada. Deus está chamando a mim e a você para um compromisso profundo com Ele, para um compromisso real com Ele, para uma vida de relacionamento, de intimidade, onde possamos conhecer os desejos do coração do Pai. Deus está nos chamando para um compromisso profundo que nos levará a renunciar a nós mesmas,
as nossas dores, os nossos anseios, nossos sonhos, desejos, vontade, e nos levará a nos entregarmos a Ele, a nos rendermos a Ele. Compromisso profundo faz a diferença. Eu tinha tudo para dizer: não dá, pastora Socorro, não posso, não é possível. Mas o meu compromisso profundo com o Senhor não me deixou fazê-lo. Porque eu não assumi compromisso apenas com ela. Eu assumi compromisso com o Senhor da igreja. Sabe, queridas, muitas vezes, puxando a perna, sentindo um andor terrível, porque eu tenho sido acometida por um problema na cabeça do fêmur. Muitas vezes eu chego em algumas igrejas me arrastando, com muitas dores, com muita dificuldade de locomoção. Mas eu disse: com dor ou sem dor, eu irei. Eu não posso fazer muitas coisas que eu faço, mas com dor, sem dor, eu adorarei. Aleluia. Com dor, sem dor, eu falarei, eu me moverei. Porque eu tenho um compromisso com Ele e com o chamado, com Ele e com a noiva. Custe o que custar, Ele me ajudará, Ele me fortalecerá, Ele me dará graça, Ele me ungirá, Ele me renovará, Ele me suprirá, Ele me livrará, Ele cuidará de mim. Compromisso. Nós temos compromisso com o trabalho. Eu não, você. E você honra o compromisso que você tem. Você não abre mão dos seus $100 ou 200 por dia. Porque você tem compromissos. Você tem responsabilidades. Mas muitas vezes você abre mão do seu compromisso com Deus. Você abre mão da presença de Deus. Você abre mão da responsabilidade com Deus. E eu quero te dizer uma coisa. O homem pode falhar com você. O homem pode falhar com o seu compromisso. Mas o Deus que você serve não falha. Yes. Você pode ficar devendo o homem e o teu Deus fazer provisão para que você o pague. Mas se você dever a Deus, homem nenhum proverá para você. Precisamos ter compromisso. Precisamos ser mulheres comprometidas. Compromisso exige entrega, rendição, sacrifício, renúncia. Será que estamos prontos para vivermos um novo nível? Para subirmos um novo degrau? Para recebermos uma nova porção? Para mergulharmos no rio do Senhor? Será que estamos prontos? O Senhor está nos chamando. Levantai-vos, ó mulheres que estáis sossegadas. Compromisso profundo independe de qualquer coisa. Ele não nos deixa recuar, nem desistir. Compromisso profundo não nos deixa parar. Não nos deixa olhar para fulano ou beltrano. O compromisso profundo, ele é tão poderoso na sua vida, que você não olha para a circunstância, você não olha para homens, você não olha para dificuldades, você olha para Deus, para o autor e consumador da fé. E você torna-se um daqueles que não recua. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam.
Mas Ele tem prazer naqueles que avançam. O chamado hoje é para avançar. O chamado hoje é para nos colocarmos de pé, nos posicionarmos, tomarmos decisões, assumirmos compromissos, aleluia, e mudarmos história. Deus está nos chamando para abraçarmos propósitos. Você precisa ser mulher de propósito. Quem não tem propósito não chega a lugar algum. Quem não tem propósito não conquista. Quem não tem propósito não cresce. Quem não tem propósito não tem experiências. Quem não tem propósito não adquire maturidade. A pessoa que não tem propósito, ela vai viver a mesma vidinha a vida inteira. Vai se acomodar. Tudo está bem do jeito que está. Olha, Deus está nos chamando para abraçarmos novos propósitos. Eu sei que você pode estar acostumado a limpar a casa. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo além. Mas eu não tenho papel. Mas você tem um Deus que muda leis e decretos. Deus que move corações. Deus que trabalha nas leis, que intervém nas leis para favorecer aqueles que lhe são queridos. Mas eu não falo inglês. Você serve a um Deus que é mestre por excelência. Você serve um Deus que Ele confundiu as línguas, os idiomas, porque os homens queriam tomar um lugar que não era deles. Chegar num lugar que não era para chegarem. Mas esse Deus coloca a língua na tua boca, coloca o idioma na tua boca. Esse Deus abre o teu ouvido. Esse Deus te dá discernimento. Esse Deus te dá capacitação. Por favor, mulher de Deus, descruza esses braços, muda essa história, abraça propósitos novos. Acredite em você. Aleluia, acredite no Deus. potencial que há em você. Acredite que você foi chamada para fazer história, mudar a história. Por favor, querida, Sim, sai Deus. da zona de conforto. Arregaça as mangas. Desembanha a espada. Toma uma posição diferente. Olha, propósito está no coração de Deus, porque Deus é Deus de propósitos. Deus muda circunstâncias, corações, leis, governos, para favorecer a homens e mulheres de propósitos. Meu marido estava sem visa. E durante 4 anos, eu viajei com a minha filha, algumas vezes sozinha, e outras vezes com alguma companheira. 4 anos. Ele já havia tentado visto por 4 ou 5 vezes e havia sido negado. Porque quando ele foi renovar, ele não mentiu, falou a verdade. Então um dia eu decidi entrar na presença de Deus. Eu decidi me levantar a favor do meu marido. Eu decidi contar para Deus a minha história. Eu decidi apresentar para Deus as minhas firmes razões. Eu decidi voltar a palavra para Deus. Eu decidi que eu tinha um alvo. E eu entrei na presença de Deus, eu disse: amado, amigo, desejado, querido, Senhor, Tu és Deus de aliança.
sou uma jovem solteira. Eu não sou viúva. Nem sou mulher para andar sozinha. Eu sou casada. Eu tenho um marido. E a aliança do Senhor é comigo e com a minha casa. É comigo e com a minha família. Quando o Senhor me chamou, chamou também meu marido. E o Senhor é poderoso para adentrar nos computadores dos consulados e das embaixadas americanas no mundo inteiro. O Senhor é poderoso para escrever com letras de fogo, de sangue, uma nova história, um novo escrito. O Senhor é poderoso até para dar um pane no sistema. E comecei a contar para ele a minha história. Queridas, não demorou muito. Eu não estou contando nem a terceira parte da minha oração. Eu estava sentada vendo o Jornal da Tarde da Globo, quando sai uma reportagem. Todos os consulados e embaixadas americanas estão fechados. Não se entrega passaporte, nem se dá visa, porque houve um pane. Você pode ver isso na internet. No sistema UAU de computação, e pode ler a reportagem. E quando eu vi a reportagem, eu disse: amor, esse é o seu tempo. Essa é a sua hora. Esta é a sua oportunidade. Corre para o computador e marca a entrevista. Ele disse: mas como se está tudo fechado? Nesse tempo ele teve uma visão. Com o consulado, a embaixada de Brasília, com o homem que estava no guichê e com todo o procedimento. E quando ele disse para mim: mas como? O jornalista refaz e diz: mas houve uma mudança e a primeira embaixada a ser aberta é a de Brasília. Eu disse: é para lá que você vai. E foi com a embaixada de Brasília que ele teve a visão. Resumindo, meu marido está aqui comigo há algum tempo, há mais de 2 ou 3 anos, andando de um lado para o outro, porque uma mulher decidiu se levantar, uma mulher decidiu interceder, uma mulher decidiu reivindicar, voltando a palavra para Deus, apresentando suas firmes razões, e o Deus do céu, que vela pela palavra para cumprir, respondeu. Amém. Aleluia. Você está entendendo? Propósito. Eu não sou solteira, eu sou casada, eu ando com meu marido. Amém. Propósito. Deus honra propósitos. Amém, Senhor. Você lembra de Esther? Escolhida por Assuero para estar no palácio como rainha. Bem, ela estava lá para um propósito. E quando Amã decide exterminar com os judeus, acabar com os judeus, Mardoqueu se veste de saco, se humilha e vai chorar na porta do rei, se humilhar na porta do palácio e vai falar com Deus e vai bater nos peitos para que Deus mude uma história. Quem vai entrar em ação? Esther. A princípio ela temeu, porque há um mês o rei não a chamava para estar com ele, para se apresentar diante dele, e quem colocasse diante do rei sem ser chamado, corria o risco de ser morto. A não ser que o cetro do rei fosse estendido em direção à pessoa.
Mas Esté decide correr o risco. Esté decide se levantar e pedir para Amã convocar todos os judeus para jejuarem e orarem durante 3 dias e 3 noites. E depois de 3 dias e 3 noites, ela ia ter com o rei. Se perecer, disse Esté, pereci. Mas Deus é Deus de decisões. Deus é Deus, aleluia, de propósitos. E Deus é Deus de intervenção divina. 3 dias e 3 noites, jejuando e orando. E no 3º dia, depois do 3º dia, Esté troca as suas vestes. E se veste com vestes reais. Vestes de autoridade. Vestes que lhe foram dadas pelo seu Senhor. Vestes de poder dadas pelo seu Deus. E quando ela comparece diante de Assuero, ele estende o cetro em direção a ela. Deus está falando comigo e com você. Deus é um Deus de intervenção, Ele quer intervir. Deus é Deus de livramento, Ele quer livrar. Deus é Deus soberano, Ele pode fazer. Deus vai aonde ninguém pode ir, entra onde ninguém pode entrar e faz o que ninguém pode fazer. Verdade. Aleluia. Santo. Ele é varão de guerra e não perde batalha. É Deus de vitória. O reino do sul não foi para o cativeiro. Quando você vai lá em Isaías 37, você vai encontrar Senaqueribe afrontando o povo de Deus, desafiando Ezequias. Lá no capítulo 37 você vai encontrar Senaqueribe se levantando contra Deus e contra o povo de Deus e se achando maior do que Deus. Mas você vai encontrar o rei se vestindo de saco, se humilhando, se colocando na presença de Deus e Deus mudando a história. Com apenas um anjo, ele matou a 185 mil de uma vez. Deus quer fazer uma coisa nova. Sabe o que é que está escrito? Vindo o inimigo contra mim, como torrentes de águas vivas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Sabe o que é que está escrito? Por um caminho o inimigo pode vir contra ti, mas por 7 caminhos fugirá da tua presença. Porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Sabe o que é que está escrito? Que com ele está o braço da carne, mas conosco o braço poderoso do Senhor nosso Deus para vencer, para nos dar vitória. Sabe o que é que está escrito em Jeremias 20:11? Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha e a sua desonra jamais será esquecida. Aleluia, Deus. Fiquemos de pé, mulheres de Deus. Aleluia, Jesus. Tomemos uma posição, homens de Deus também, né? Tomemos uma posição. Se posicione como noiva do Cordeiro. Aleluia, Deus. Se posicione como filha de Deus. Como herdeira com Deus e co-herdeira com Cristo. Se posicione como escolhida, ungida, amada, chamada, separada. Se posicione. Tome uma decisão hoje de ser mais crente do que você tem sido. De ser mais fiel. De ser mais santa. De ser mais verdadeira. De ser mais justa. Tome uma decisão hoje de ser uma mulher de oração. De ser uma mulher de consagração.
de ser uma mulher que muda história e faz história. Levante-se, posicione-se hoje. Tome uma decisão. Decida ser uma mulher de propósitos, de visão, de compromisso profundo, de vida com Deus. Não aceite mais uma vida rasa, sem experiência, sem glória, sem testemunhos. Se levante. Eu tomei uma decisão um dia, Senhor, eu quero viver contigo de tal maneira que todos os dias eu tenho um testemunho para dar e uma história para contar. Eu não quero viver de testemunhos passados. Eu quero ter um testemunho vivo a cada dia. E Deus honrou. Todo dia eu tenho algo de Deus para contar. Amém, aleluia. Porque eu decidi depender dele, viver para ele e honrar o nome dele. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, despreocupadas, e ouvi a minha voz. Esse é o primeiro passo. Ouça a voz do Senhor. Responda à voz de Deus. Diga: eis-me aqui. Trabalha em mim, trata comigo, me transforma, me quebranta, me molda, me lapida, me faz melhor. É verdade. Levanta-te e diga: Senhor, eu quero ser mais semelhante a Ti. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero que eles vejam o Senhor em mim. Levanta-te pela tua casa, pela tua família. Levanta-te pela tua igreja, pela igreja do Cordeiro. Levanta-te por esta nação que você vive nela, pela nação brasileira que você faz parte dela. Decida ser uma mulher que vai fazer histórias no reino, no mundo espiritual. Deus poderoso, aleluia. Levanta-te. Decida ser resplandecente. Aleluia. Decida resplandecer, brilhar, reluzir Aleluia. como uma mulher de Deus, uma escolhida de Deus. Em o nome de Jesus. Oh, maravilhoso. Nós estamos aqui esta noite Poderoso. e não podemos voltar para a nossa casa do jeito que nós chegamos. Oh, Deus, aleluia. Se você decidir hoje Ai, glória. ser o que Deus quer que você seja, e fazer o que Deus quer que você faça, e ter o que Deus quer que você possua, sai do seu lugar. Sai dessa cadeira que você está aí e vem para o altar de Deus. Mas não venha esperando que eu vá fazer algo por você.